Graças a Deus. Irmãos, quão dispostos estamos para ouvir, aprender, viver e ensinar a palavra de Deus nesta noite? Você está disposto a ouvir? Você está disposto a aprender? Você está disposto a viver? Você está disposto a ensinar a palavra de Deus? Então abra a tua Bíblia, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, estaremos lendo a partir do versículo 1. Neemias capítulo 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor Deus dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em alta voz de frente para a praça, diante das portas das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e de todos os que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, e à sua esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um ao mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim abriu o livro e todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendiz o nome do Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as suas mãos, dizendo: Amém, Amém. E eles inclinaram e adoraram ao Senhor com o seu rosto em terra. Amém? Vamos falar com o Senhor, pedir para que Ele fale conosco, através da sua palavra. Ore comigo nesse momento. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós estamos reunidos aqui nesta noite. Eu te agradeço, meu Deus, por este momento, eu te agradeço pela vida de cada um dos Teus servos, de cada uma das Tuas servas, que vieram à Tua casa nesta noite para Te adorar em espírito e em verdade. Te louvo também, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham por meio do YouTube, e peço que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre todos nós. Que a Tua palavra, meu Deus, possa trazer edificação às nossas vidas. Que o Senhor possa falar aos nossos corações segundo o desejo do Teu coração, segundo a Tua vontade soberana. Pai querido, dai-me condição para expor a Tua palavra, de maneira que a Tua igreja possa compreendê-la. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, podeis se assentar. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Amém? Todos os nossos irmãos se comprometeram diante de Deus a ouvir. O que mais? Se comprometeram a aprender, a colocar em prática aquilo que aprenderam e ensinar as pessoas. Esse é o nosso desafio e é aquilo que Deus espera de cada um de nós, mediante a sua palavra.
Hoje nós vamos meditar com o tema Avivados pela Palavra. E já de antemão, eu gostaria de dizer para os irmãos que não existe avivamento fora da Palavra de Deus. Todo verdadeiro e genuíno avivamento passa pela Palavra de Deus. Quando acontece um avivamento no meio da igreja, a palavra do Senhor, ela é pregada, corações são quebrantados, vidas são tocadas e transformadas diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Na leitura que nós acabamos de fazer, fala a respeito de Neemias. Neemias foi usado por Deus para poder promover a restauração a Israel. A restauração do povo de Israel aconteceu pelo menos em 3 etapas. Primeiro, Neemias, ele restaura os muros e os portões que haviam sido queimados. Na segunda etapa, Neemias, ele é usado por Deus para colocar em ordem a questão social, política e religiosa. E a terceira e maior restauração que Neemias fez em Jerusalém foi a restauração espiritual. E esta restauração, ela é promovida pela palavra de Deus. Esta, sem dúvida, é a maior. Sem a restauração espiritual, Israel ficaria desprovido, embora estivesse com as suas muralhas erguidas, embora estivesse fortificada, sem a restauração espiritual, o povo de Deus estaria completamente vulnerável. E é exatamente isso que acontece, irmãos, com cada um de nós. Se nós não passarmos pela restauração da autoridade da palavra de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite que a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema sobre a nossa vida. A nossa nação, ela precisa ser regida pela autoridade da palavra de Deus. Se vocês querem ver uma igreja forte, se vocês querem ver uma família forte, se vocês querem ver uma nação forte, se preocupem em pregar a palavra de Deus. Não existe restauração fora da palavra de Deus. Não existe avivamento. Não existe fora da palavra. Que isso fique muito bem claro para todos aqueles que nos ouvem, aqueles que estão aqui na igreja e para aqueles que estão nos acompanhando por meio do YouTube. A palavra de Deus, ela precisa ser buscada. Nós falamos isso ontem pela manhã, da importância da palavra de Deus na vida do cristão. E eu gostaria de fazer aqui uma soma muito rápida com vocês. A semana, ela é composta de 7 dias. Isso mesmo. Cada dia contém 24 horas. Isso. Quem é bom de matemática aí? 7 vezes 24. $168. Tá certo? 7 vezes 24, 7 vezes 20, 140. 4 vezes 8, 28, 168. Então, durante a semana, nós temos 168 horas. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você dedicou durante a semana para se esmerar na palavra de Deus? Quanto tempo você vai gastar de hoje, primeiro dia, até o sábado, o 7º dia, se aplicando a palavra de Deus?
Por que eu estou fazendo esta provocação a vocês, irmãos? Porque é importantíssimo quando nós entendemos a necessidade de nos esmerarmos no conhecimento da palavra de Deus. E se tem uma coisa que nós temos é tempo. Nós não podemos alegar que não temos tempo para estudar a palavra. Você tem 24 horas, dia e noite. No mínimo você trabalha 8 horas, no mínimo você descansa 8 horas e ainda vai te sobrar mais 8 horas para se dedicar ao estudo da palavra, para poder sentar com os teus filhos, para poder reunir a sua família, para poder fazer a tua devocional. Isso é muito importante, irmãos. Se vocês querem ver o agir de Deus no meio da igreja, se vocês querem ver o agir de Deus no meio da nação, se voltem para a palavra. A palavra, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Nós vivemos no meio de uma sociedade contemporânea, nós vivemos em um dos maiores problemas no meio da nossa nação. E eu vou mais longe, uma das maiores necessidades da igreja atual, da nação atual, é a restauração suprema da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Sem a palavra de Deus, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. O texto que nós acabamos de ler fala que após Neemias reconstruir os muros de Jerusalém e reorganizar politicamente a cidade, agora era necessário a reforma espiritual. E a reforma espiritual, ela não acontece sem Bíblia. A tua Bíblia. Como está a tua Bíblia? Tem muitas anotações na tua Bíblia? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta fazendo devocional, falando com Deus, pedindo para que Deus fale com você através da sua palavra? Irmãos, todas as vezes que nós subimos aqui a este púlpito, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de pregar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vocês saem de suas casas sedentos. Vocês saem das suas casas com o desejo de ouvir a palavra do Senhor, com o desejo de ouvir Deus falando ao seu coração. Só que tudo isso acontece durante o preparo do dia. A maneira como você se predispõe para ouvir a palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler fala que o povo de Israel se ajuntou para ouvir a palavra de Deus, e este ajuntamento aconteceu de modo espontâneo. Deus tocou no coração do povo para que ele se ajuntasse. Ninguém foi forçado a fazer aquilo que não queria. Da mesma maneira como você não foi forçado a sair da tua casa para vir aqui nesta noite, se você veio aqui, foi porque Deus colocou o desejo no teu coração. Foi porque o Senhor fez arder no teu coração o desejo de vir à casa dEle para ouvir a palavra dEle, para ouvir aquilo que Ele tem para dizer a mim e a você nesta noite. É Deus que move o coração do seu povo, irmãos, para se reunir, para buscar a sua palavra. E quando nós nos reunimos, e o nosso único interesse é voltado para a palavra de Deus, nós não estamos nem um pouco preocupados com as coisas materiais. As coisas materiais são secundárias.
O que vem em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus, porque nós sabemos que todo aquele que prioriza o reino de Deus, todo aquele que coloca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas que ele necessita, o Deus Todo-Poderoso acrescenta. E Deus sabe muito bem do que você precisa. Deus sabe quais são as suas necessidades. Então, quando você se coloca na presença do Senhor, de maneira espontânea, e foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Israel, de maneira espontânea, eles se colocaram diante da presença de Deus, não para receber as bênçãos de Deus, mas para ouvir a respeito do Deus abençoador, do Deus provedor, do Deus Todo-Poderoso. O que o povo tinha naquele momento era fome da palavra. Você entrou aqui nesta noite com fome da palavra de Deus? Você entrou aqui nesta noite com sede da palavra de Deus? O povo se ajuntou para ouvir a palavra de Deus de maneira espontânea, de maneira coletiva. O texto nos informa que homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. Nós temos aqui no nosso meio algumas crianças, e até esses têm a oportunidade de compreender a palavra de Deus, porque quem dá o convencimento, quem dá a revelação é o Espírito Santo, quando nós nos dispomos a ouvir, quando nós nos dispomos a aprender, quando nós nos dispomos a ensinar. O povo se colocou de maneira coletiva diante do Senhor, homens, mulheres, crianças. Eu me alegrei muito quando eu vi o irmão Ricardo e a irmã Cristiane entrando ali por aquelas portas e juntamente com as filhinhas deles. A importância de você trazer a sua família, a importância de você se preocupar com a sua família, os seus filhos, desde pequeno, para ouvir a palavra do Senhor, para aprender a respeito da palavra de Deus. Todos podem aprender acerca da palavra de Deus, irmãos. Todos podem ser alcançados pela palavra de Deus. Precisamos ter vontade de estarmos na presença do Senhor, precisamos ter vontade de ouvir a palavra de Deus. O centro do culto é a palavra. Um culto que não tem a palavra de Deus, ele não é um culto. A palavra precisa ser pregada. A palavra precisa ser lançada aos corações, e foi exatamente isso que aconteceu no texto que nós acabamos de ler. Todo o povo, como se fosse um só homem, se colocaram diante da presença do Senhor e de maneira harmoniosa pediram para que Esdra lesse a palavra. Já imaginou se eu fechasse a Bíblia aqui e começasse a contar as minhas experiências para vocês? O que as minhas experiências iriam acrescentar de valor para a vida de vocês? As minhas experiências são as minhas experiências. O que nós precisamos nos preocupar é em ouvir a palavra de Deus. O que Esdra fez naquele momento foi pregar a palavra do Senhor, foi pregar o livro da lei. O povo pediu para que ele trouxesse o livro da lei que Deus entregou a Moisés, para que este desse a Israel. Todos, de maneira coletiva, de maneira harmoniosa. Ali não era apenas um ajuntamento, mas era uma comunhão total. Todos estavam com o mesmo objetivo, todos estavam apercebidos, unidos de mente, unidos de coração, querendo receber a palavra do Senhor.
E eu tenho certeza que vocês não vieram aqui nesta noite de maneira diferente. Vocês não estão aqui nesta noite por acaso. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus te trouxe. Porque Deus tem um propósito para a tua vida. Foi Deus quem tocou no teu coração. Foi o Senhor que fez com que você saísse da tua casa para ouvir a palavra dEle. O propósito de Deus para mim e para você nesta noite, irmãos, é que nós ouçamos a sua palavra, é que nós tenhamos sede da sua palavra, é que nós tenhamos pressa em ouvir a palavra de Deus, é que não deixemos que as novidades desta vida nos atraia, porque tem muitas novidades destas portas para fora. Nós precisamos ser atraídos exclusivamente pela palavra de Deus e somente pela palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos orienta acerca da maneira como nós devemos aplicar os ensinos para os nossos filhos. É a palavra de Deus que nos orienta acerca como nós devemos nos comportar dentro da família. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do pai? Qual é o papel do filho? A palavra de Deus, ela tem supremacia, irmãos. É a palavra de Deus que traz avivamento eficaz. E eu quero nesta noite que todos vocês que me ouvem, vocês que estão aqui na igreja, vocês que nos acompanham, que a palavra do Senhor seja a base do nosso comprometimento durante essa semana. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa correr atrás do pão nosso de cada dia, mas não despreze a palavra, não deixe de meditar na palavra, seja um homem comprometido com a palavra, seja uma mulher comprometida com a palavra. Sente com os teus filhos e fale da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus, jovem, para os seus amigos. É a palavra de Deus que vai causar impacto na vida das pessoas. A fé, ela é produzida pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, irmãos. A única maneira das pessoas terem fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é por meio da exposição da palavra do Senhor. Não tem avivamento fora da palavra. Não existe. Quando nós somos avivados pela palavra de Deus, as nossas atitudes mudam, os nossos comportamentos mudam, os nossos anseios mudam, as nossas prioridades mudam. O texto que nós acabamos de ler, no versículo 3, nos fala que quando Esdras leu o livro da lei, todo o povo, como um só homem, estava com os ouvidos atentos, reverentes, chorando, alegrando-se e prontos para obedecer a palavra. Se você ler o texto, você vai ver isso. O povo estava com sede, o povo estava em busca da palavra de Deus. A atitude do povo foi permanecer em pé, desde a alvorada até o meio-dia. Já parou para pensar nisso, irmãos? Você ficar em pé ouvindo a palavra desde o romper da manhã até o meio-dia, e aquela palavra que você ouviu trouxe quebrantamento,
Aquela palavra que você ouviu trouxe mudança para a tua vida, aquela palavra te fez largar das distração e focar naquilo que realmente é importante, estar atento àquilo que o Senhor Deus tem a falar por meio das suas leis, por meio da sua palavra que é poderosa, que é infalível, que é inerrante, por meio da sua palavra que não mente, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E dentro da palavra de Deus nós encontramos promessas para as nossas vidas. Tem promessa para você, tem promessa para a vida dos seus filhos, tem promessa para toda a tua geração. Palavra de Deus, irmãos, que desperta a mente. Palavra do Senhor que traz reverência, que abre os nossos olhos. Palavra de Deus que nos coloca em atitude de respeito diante do Deus a quem nós servimos, diante do Deus que se revela por meio da sua infalível palavra, por meio da sua supremacia palavra. Não é o pregador que é importante, irmãos. O pregador, ele é apenas um instrumento que Deus usa. Deus, ele não está preocupado com a palavra do pregador. Deus, ele está preocupado com a palavra dele, porque é a palavra dele que não volta vazia. É a palavra dele que causa impacto nos corações, é a palavra dele que promove mudanças, é a palavra do Senhor que faz com que o homem se constranja diante da sua presença. Já parou para pensar um homem chorando somente por meio da palavra, somente por meio do Espírito Santo, trazendo constrangimento, revelando as suas misérias, revelando os seus pecados e chamando ele para um comprometimento. É isso que a palavra de Deus, ela tem para todos nós aqui nesta noite, irmãos. Neemias, ele se preocupou em trazer Esdras, não para pregar as suas próprias experiências. Ele trouxe Esdras, o escriba, para que este expôsse a palavra de Deus, fizesse uma exposição e uma aplicação na palavra, para que o povo de Deus pudesse experimentar mudanças. E o efeito foi glorioso. No versículo 8, veja o que diz, leia comigo, você que está com a sua Bíblia aberta. Desse modo leram o livro da lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. Percebe, irmãos? Eles leram o livro da lei e explicaram de modo que o povo pudesse entender. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é o envolvimento de todo o povo. Vocês perceberam? Neemias está envolvido, Esdra, o escriba, está envolvido, todos os levitas, que na realidade eram os cantores, aqueles que promoviam a música no templo, também estavam envolvidos na explicação, na explanação da palavra. Enquanto Esdra estava pregando, os levitas estavam passeando no meio do povo e ensinando. É isso que o servo do Senhor está dizendo. Então a palavra de Deus, ela traz efeitos extraordinários. A palavra de Deus pregada com integridade, ela atinge o intelecto, ela mexe com a nossa mente. A palavra de Deus faz com que nós nos apresentemos diante do Senhor de maneira racional.
A palavra de Deus faz com que nós ofereçamos ao Senhor um culto racional, um culto com entendimento. É isso que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 12. Rogo, pois, irmãos, pelas compaixões, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus, Ele não quer você aqui pela metade. Deus, Ele quer que você, de maneira integral na presença dEle. Ele quer adoração total. Integridade totalmente ao Senhor, na maneira de pensar, na maneira de viver, no conhecimento de Deus que traz luz para a nossa mente, no conhecimento de Deus que constrange, que atinge as nossas emoções, no conhecimento de Deus que denuncia as nossas falhas, que denuncia as nossas misérias, os nossos pecados, pois é diante da palavra de Deus que nós somos quebrantados, é diante da palavra de Deus que nós somos confrontados, é diante da palavra de Deus que há arrependimento, é diante da palavra de Deus que há confissão de pecado. Só a palavra de Deus, irmãos, é capaz de nos trazer uma consciência do quão nós somos dependentes do Senhor. Só a palavra do Senhor é capaz de nos fazer entender o quão pecadores nós somos e o quanto nós precisamos da presença dEle. A palavra do Senhor, produzida com entendimento, pregada com entendimento aos nossos corações, ela toca o homem por inteiro. Ela trabalha na vida da pessoa por inteiro. Ela traz quebrantamento, ela traz arrependimento, ela traz choro, mas ela também traz confissão de pecado. É impossível uma pessoa chegar diante da presença do Senhor. É impossível uma pessoa se colocar diante da palavra do Senhor e a palavra denunciar as suas falhas e ele não ser quebrantado pela palavra. A palavra do Senhor atinge a nossa vida por inteiro, atinge a nossa mente, atinge a nossa vontade, atinge todo o nosso ser. E resulta em obediência. Eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 13. Abra a tua Bíblia, você que está aqui conosco. A partir do versículo 13. Nos diz que no dia seguinte, os chefes de famílias de todo o povo e sacerdotes e os levitas se reuniram com o escriba Esdra para estudar a palavra de Deus. E acharam escrito no livro da lei o que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. Percebe? Eles ouviram a palavra de Deus num dia, ficaram desde a alvorada até o meio-dia, se quebrantaram, choraram, confessaram os seus pecados e mesmo assim ainda ardiam em seus corações o desejo pela palavra, o desejo pela observância da palavra de Deus, e não demorou para que o povo tomasse uma iniciativa de observar a palavra de Deus. Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Nós precisamos renovar a nossa aliança diante da presença do Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos. Toda a liderança, irmãos, dos dias de Neemias, todos fizeram uma renovação de aliança
diante da presença do Senhor. Olha o que diz a partir do versículo 17: e toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tendas e passou a morar nelas, desde os dias de Josué, do filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam feito isso, por isso a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro dia até o último dia. E em assembleia solene, eles prestaram atenção em tudo aquilo que estava prescrito na lei de Deus. Só a palavra do Senhor pode trazer resultados tão grandes, irmãos. Só a palavra do Senhor pode trazer restauração por completo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu gostaria de desafiar você, nesse momento, a se posicionar também diante de Deus. Você tem tempo, você tem oportunidade, você tem condição para colocar a palavra de Deus como prioridade na sua vida e na vida dos seus filhos. Se você já tem feito isso, amém. Glória a Deus pela sua vida, continue fazendo. Se você não tem feito isso com tanta eficácia, eu quero te desafiar nesta noite a colocar a palavra de Deus como princípio na tua vida. Você vai tirar tempo para meditar na palavra de Deus. Você vai reservar um momento para reunir a tua família e fazer a tua devocional por meio da palavra de Deus. Se você quer de fato ver milagres acontecendo, se você quer ver de fato Deus impactando a nossa nação, se você quer ver de fato avivamento chegando na tua casa, saiba de uma coisa, não tem avivamento fora da palavra. Não tem como, irmãos, não tem jeito. Só a palavra de Deus vai trazer avivamento, só a palavra de Deus vai trazer alegria, só a palavra de Deus vai trazer obediência, só a palavra de Deus traz tristeza pelo pecado, só a palavra de Deus é capaz de encher de glória os nossos corações. Não tem uma outra forma. O Espírito Santo do Senhor, Ele atua nas nossas vidas quando nós abrimos espaço para Ele e quando nós priorizamos a sua palavra. Você quer experimentar avivamento de Deus? Você quer ver a sua família forte? Você quer ver a tua igreja, na onde você congrega, forte? Você quer experimentar a alegria do Senhor? Você quer se alegrar em Deus, viver de maneira entusiasmada? Se volte para a palavra. Se volte para a palavra. Não tem um outro mecanismo. A palavra de Deus é o manual do cristão. É a palavra que nos orienta, irmãos. É na palavra que nós encontramos força, é na palavra que nós encontramos a vontade de Deus revelada. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? E eu quero perguntar para você novamente nesta noite. Você ainda está disposto com o teu coração a conhecer a palavra de Deus? Você ainda está disposto em seu coração a viver os ensinos da palavra de Deus? Você ainda está disposto em seu coração a ensinar a palavra de Deus?
Se você está disposto a fazer tudo isso, ore agora e peça para que o Senhor desperte em você o prazer pela leitura da Bíblia. Você é capaz de fazer isso? Senhor, coloque no meu coração o prazer para ler a tua palavra. Davi, ele tinha o prazer na lei do Senhor, irmãos. E na lei do Senhor, ele meditava de dia e de noite. Então peça para o Senhor, Senhor, coloque em meu coração o prazer para ler a Bíblia, estudar a tua palavra. Senhor, coloque em meu coração o desejo para que a tua palavra faça parte da minha vida devocional diária. Senhor, eu quero experimentar um avivamento na minha vida, mas eu sei que não existe avivamento fora da tua palavra. Então, Senhor, coloque na minha vida, na minha mente, o anseio pela tua palavra. Eu quero fazer da minha casa, Senhor, um lugar de ajuntamento para a tua palavra. Irmão, se você já está fazendo isso, amém. Mas se não tem na tua casa um momento durante a semana de ajuntamento para a leitura da palavra de Deus, está errado. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, faça isso enquanto você tem tempo. Faça isso enquanto seus filhos estão pequenos. Faça isso enquanto os teus filhos estão sobre a tua responsabilidade. É a palavra que vai trazer mudança. Se o teu filho está rebelde, quem vai trazer mudança sobre a vida dele é a oração, é a palavra. Não tem outra forma, é a palavra. Não tem outro jeito. Você precisa se voltar para a palavra. Você precisa se voltar para a oração. Você precisa se voltar para uma vida devocional. Se a tua vida matrimonial está passando por alguns percalços, volte para a palavra. Coloque o teu casamento, coloque a vida do teu cônjuge no crivo da palavra. É a palavra de Deus que vai ditar aquilo que você tem que fazer, não sou eu. Se a palavra de Deus mandar, obedeça a palavra de Deus. Deixe Deus quebrantar o seu coração através da sua palavra. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais as suas misérias vão aparecer e mais o Senhor estenderá as mãos, porque você vai pedir pela misericórdia dEle. Amém, irmãos? Nós vamos orar. E eu quero pedir que você ore nesse momento, pedindo para que o Senhor desperte no teu coração o desejo ardente pela palavra dele. Juntamente com esse pedido, nós vamos orar também em favor do Caio, de 7 anos. Ele foi picado por um escorpião. Arlete está pedindo também oração pela tia, que descobriu um câncer. E a irmã Lídia também pede a oração desta igreja. Caio, Arlete, pede oração pelo tio, e a irmã Lília pede a oração desta igreja. Eu quero te convidar nesse momento a fazer o papel de um intercessor. Você que é o sacerdote do lar, você que foi colocado por Deus como representante da sua família, eu quero que você faça agora uma avaliação da sua vida diante de Deus. Faça isso. Não faça porque eu estou pedindo, mas faça porque é o que Deus pede a mim e a você através da sua palavra. E você verá o quanto Deus trará resposta, avivamento para a tua vida. Amém?
Levante as suas mãos aos céus, vamos orar. Fale com Deus. Esse é o momento em que o Senhor reservou para que nós pudéssemos falar com Ele. Abra o teu coração agora e fale com o Senhor. Deixe Deus ouvir o teu clamor diante da presença dEle. Deixe o Senhor ouvir o teu gemido. Fale para o Senhor quais são as suas dificuldades. Fale para o Senhor quais são os seus anseios, quais são as suas lutas. Ele está te ouvindo, Ele está com as mãos dEle estendidas nesse momento para poder te acolher. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor. E é na autoridade da Tua palavra que nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor Jesus, Tu conhece os nossos corações. Tu sabes tudo aquilo que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, Tu sabes, meu Deus, o nosso contexto de família. O Senhor está acompanhando tudo aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, desde a alvorada até o entardecer. O Senhor acompanha cada passo nosso durante a semana. Pai querido, se porventura durante esses dias não tem havido, meu Deus, devocional, não tem havido tempo para meditação na Tua palavra, eu oro nesse momento e eu peço que o Senhor traga desejo. Eu oro nesse momento e peço para que o Senhor traga quebrantamento. Eu peço que o Senhor coloque em nossos corações o desejo ardente para meditarmos na Tua palavra, porque o avivamento acontecerá nas nossas vidas por meio da Tua palavra. É a Tua palavra que nos orienta, é a Tua palavra que nos molda, é a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que nos corrige, Senhor, é através da Tua palavra que nós temos uma direção, que nós temos um rumo certo. Não tem como fazer a vontade de Deus sem conhecê-la através da Tua palavra. Deus de amor, Deus de misericórdia, eu oro em favor de todas as famílias que estão aqui nesta noite, Senhor. E em favor das famílias que me ouvem, Senhor. Meu Deus, se porventura tem alguma família que precisa fazer nesta noite uma aliança com o Senhor, uma família que precisa se voltar para a Tua palavra, que precisa se voltar para a Tua vontade, meu Deus. Pai Santo, Tu conheces e sabe, meu Deus, o contexto de vida de cada uma delas. E eu oro, Senhor, e eu peço que o Senhor provoque em nossos corações, da mesma maneira como o Senhor tocou no coração dos Teus filhos, quando Esdras estava pregando, quando Esdras estava lendo o livro da lei, e o povo chorava, e o povo não aguentava, e o povo se quebrantava diante da sua presença, e havia envolvimento, e havia quebrantamento, e havia choro, e houve confissão de pecado, houve renovação de aliança. Ó Senhor, que nesta noite a Tua palavra também possa trazer constrangimento para a nossa vida. Meu Deus, que nós não saiamos da Tua presença sem antes fazermos uma aliança com o Senhor. Pai querido, nós queremos que a Tua palavra, meu Deus, tenha prioridade na nossa vida. Nós queremos, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, seja primícia na vida da nossa família. Longe de nós, meu Deus, sair de casa pela manhã sem antes falar com o Senhor, sem antes meditar naquilo que o Senhor tem para dizer através da Sua palavra. Longe de nós, meu Deus, tomar decisões fora da Tua palavra. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda as famílias desta igreja, meu Deus, a ter o coração voltado para a Tua palavra. Ó Senhor da glória, Deus de amor,
Fale a cada um, meu Deus, fale a cada coração. Em nome de Jesus Cristo, traga mudança, traga quebrantamento, Senhor. Traga, meu Deus, arrependimento, Pai querido. Que a Tua palavra, meu Deus, possa fazer com que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos coloquemos diante da Tua presença. Pai amado, Pai santo, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Meu Deus, eu oro também em favor do Caio, Senhor. O Caio, meu Deus, um garotinho de 7 anos, ele precisa da Tua intervenção nesse momento. A Tua palavra diz que se de maneira acidental nós pisássemos em alguma serpente, isso não nos causaria dano algum. Meu Deus, o Caio, ele foi picado por um escorpião. Senhor, Tu és poderoso, meu Deus, para poder tocar na vida desta criança agora, onde ele está. E repreender, meu Deus, tudo aquilo que estiver alterado, meu Deus, no organismo dele, Pai Santo. Eu oro pelo Caio, eu apresento a vida dele nas Tuas mãos, crendo na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu oro também, meu Deus, em favor do tio da Arlete. Ela pede, meu Deus, em favor do tio que foi diagnosticado com câncer. Senhor, Tu és o Deus que traz a cura. Quantas pessoas já foram curadas pelas mãos poderosas do Senhor, e eu sei que o Senhor pode realizar um milagre nesta hora. Pai, a Arlete, ela crê na oração, ela crê no poder da fé, ela acredita no Senhor Jesus Cristo, tanto que ela pede a oração desta igreja. E eu oro, meu Deus, em favor do tio dela nesse momento. Eu peço que o Senhor realize, meu Deus, a Tua obra segundo o Teu querer e a Tua vontade. Oro também, meu Deus, em favor da Lília, meu Deus. Senhor, a Lília, ela precisa da Tua intervenção em alguma área da sua vida. Pai, Tu sabes o que está acontecendo com ela. Ela pede a oração dos santos, ela acredita no poder da oração. E eu oro por ela nesse momento, meu Deus, e eu peço a misericórdia do Senhor, eu peço que o Senhor venha intervir na sua vida, que o Senhor venha intervir na sua casa, que o Senhor venha ao encontro das suas necessidades. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.